Pessoal, boa noite, bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui, nessa segunda-feira, trazendo uma palavra amiga, uma palavra de conforto para todos vocês que estão em casa, porque nós estamos ainda sem a presença de público, trazendo a nossa mensagem, a mensagem de amor, de fraternidade, de paz, e que vai nos ajudar muito no nosso caminho evolutivo. É o que a doutrina faz para nós, traz isso, que nós temos que nos elevarmos cada vez mais. Então, a salvação, que nós, na nossa concepção, é nada mais nada menos que a nossa evolução espiritual. E como evoluímos? Evoluímos aprendendo e vivenciando o nosso código moral, que é o Evangelho de Jesus. Então, a doutrina espírita, a parte moral está calcada no Evangelho de Jesus. Então, é isso que a gente traz para vocês, nesses momentos de ainda intranquilos que estamos vivendo, o país, o mundo, mergulhado em muitas dores, muitas angústias, muitas depressões. E a gente procura trazer para todos, nesses breves momentos que nos encontramos, nas nossas palestras, esse alento. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito do exercício do perdão. Veja bem, o perdão é uma das três pernas, podemos dizer assim, do sentido da caridade, como Jesus dizia para nós, que está lá descrita na questão 886 do Livro dos Espíritos. Então, temos a beneficência, a indulgência e o perdão. Por que nós entendemos que o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação? O que é a salvação? Já disse, a nossa evolução. E só vamos evoluir quando colocarmos na nossa vida esse sentido amplo da caridade, que é a indulgência, a beneficência e o perdão. E hoje nós vamos falar do perdão, que é uma das partes fundamentais para a nossa elevação espiritual. Quando nós transportamos para a nossa vivência diária esses conhecimentos, entendendo todas as situações, às vezes difíceis que vivemos, as ofensas que recebemos, as ofensas que nós fazemos também, o sentimento de culpa, que às vezes nós precisamos trabalhar também o auto-perdão para que nós possamos seguir adiante. E é muito interessante isso que a gente está fazendo para vocês hoje, porque o perdão é tão importante que está lá na oração que Jesus nos ensinou. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. E é uma das maiores dificuldades do ser humano, é o perdão das ofensas. Pois apesar do exemplo de Cristo, que perdoou todos os seus algozes, muitas criaturas ainda não entenderam o significado e a importância do exercício do perdão. Então, e muitos de nós ainda estamos longe de superar esses sentimentos negativos, tais como orgulho, egoísmo, personalismo, e temos essa dificuldade enorme de perdoar. E o perdão é fundamental. E o que o Espiritismo diz a respeito do perdão para nós? Ele diz que é uma concessão incondicional de oportunidades para que o ofensor se arrependa. O ofensor se arrependa e o pecador se recomponha. O criminoso se liberte do mal. Olha que interessante. E se erga redimido para uma sua ascensão, que é o objetivo nosso aqui na Terra, a ascensão espiritual. Então, podemos dizer, na visão espírita, que o perdão beneficia o perdoado, mas principalmente a quem perdoa. Isso é fundamental para a gente entender. Principalmente a quem perdoa. Então, mas é muito difícil a gente simplesmente receber uma ofensa muito grande e, mergulhados ainda que somos orgulhosos, somos egoístas, imediatamente dizer perdão dos lábios, simplesmente. Não é assim.
O perdão, ele demanda um processo que envolve dois sentimentos nossos, a razão e a emoção. Então, a ofensa, ela é dominada pela emoção. É uma onda que vem e nos preenche tudo. É a dor, é a humilhação, é a vergonha. E com o tempo, o nosso trabalho de processo é diluir devagarzinho a intensidade dessas emoções, para dar espaço para a razão. É quando nós olhamos e não deixamos que essa emoção momentânea se transforme num sentimento negativo. E a razão, nós vamos começar a avaliar com a razão e devagarzinho caminhar para a nossa maturidade espiritual, que é alcançada por todos nós, somos capazes disso. Então, o processo é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Quando Jesus diz lá no Evangelho que devemos orar pelos que nos perseguem, pelos nossos inimigos, a primeira coisa que ele diz a respeito, tratando-se do perdão ainda, é exatamente que aquilo que nós vamos ter com as pessoas que não gostam, que nos ofenderam, que são nossos inimigos, não é a mesma vivência que nós temos com um amigo, mas é simplesmente não desejar o mal e sempre estar prontos para oferecer a nossa mão para ajudá-los, se assim nos for solicitado, e desejar o bem. Então, esse nosso processo começa-se, o exercício do perdão deve se iniciar quando nós lembramos do ofensor e vamos nos colocar no lugar dele também, processo da empatia, e vamos começar a eliminar essa mágoa. Como eliminar essa mágoa? Mandando luz, orando por eles, para que devagarzinho, essa emoção, esse rancor incrustido, esse ressentimento, possa ser diluído devagarzinho. E a gente vai entrando nesse ritmo de, automaticamente, quando nós bloqueamos a energia negativa que estamos de ódio por aquele que nos ofendeu, nós estamos automaticamente melhorando o nosso campo vibratório. E coisas boas começam também a acontecer conosco, que nós estamos despojando de uma carga negativa ruim, que causa tremendos dissabores, não só físicos, como emocionais e espirituais para conosco. Então, mas muitas pessoas dizem assim, então perdão é esquecimento? Gente, vamos falar logicamente. Nós temos um cérebro físico que tudo aquilo que fazemos passa pelo nosso cérebro físico e vai estar arquivado dentro do nosso inconsciente. Então, o esquecimento é muito difícil, não quer dizer que vamos esquecer. Nós temos que esquecer é a ofensa, a mágoa. Então, aí que a gente vai entender. Então, quando a gente tem que... O perdão significa o que, então, podemos dizer? A renunciar à vingança, sem que o ofendido precise esquecer plenamente a falta do seu irmão. Então, quando nós, por exemplo, acontece algo ruim para aquela pessoa que nos ofendeu, e nós nos vangloriamos e sentimos uma alegria interna, é lamentável, porque nós estamos rindo, achando graça de uma dor alheia, estamos canalizando para o nosso irmão essa ironia que vai trazer de volta a negatividade para nós. Então a gente o esquecimento seria o ideal, mas só quando nós olharmos aquela pessoa e não sentirmos uma palpitação, uma raiva que achávamos que estava isentos, voltar, já está ótimo. Desejo bem, vamos desejar o bem. Isso é vivenciar o perdão. Isso é fundamental para a nossa evolução espiritual. Para que nós, voltando ao Evangelho de Jesus, quando Jesus fala da reconciliação com os inimigos,
Quando vai receber a oferenda, ele diz, deixa a sua oferenda sobre o altar, vai lá, reconcilia-te com o teu inimigo e depois volte para oferecer a sua oferenda. Então é assim que a gente deve entender. Agora tem a pergunta, e se a pessoa não nos perdoar? O problema não é nosso mais. Nós eliminamos essa dificuldade. O problema já não nos pertence mais. O importante é a gente tirar esse peso que às vezes carregamos por 10, 20, 30, 40, ou a vida toda carregando uma pedra muito pesada em nossa vida. Então, gente, é questão de lógica, é questão de bom senso. E lógica e bom senso e razão é a base da doutrina espírita que a gente sempre vê aqui. Vamos analisar. A pergunta que faço, eu sou perfeito também? Quando alguém? Não somos. Será que nós nunca ofendemos alguém também? Lógico. Então aí que a gente tem que começar a se perguntar, introspectar essas nossas situações e vamos analisar, usando a razão e não a emoção. Porque às vezes nós nos sentimos ofendidos e a pessoa que nós julgamos ser o nosso ofensor não tinha nenhuma intenção de nos ofender, mas nós somos melindrosos às vezes e achamos que fomos ofendidos. Por isso que precisamos usar da razão para analisar todas as situações que vivenciamos no dia a dia. E quando se nega o perdão, o que acontece para a gente quando nós negamos o perdão? É como se nós mantivéssemos uma âncora que prende uma pessoa amarrada, uma corrente que nos aprisiona, junto, que prende uma pessoa a um lugar, a uma situação. Por isso que a espiritualidade superior ensina que o perdão liberta da mágoa, liberta do ódio e da tristeza também. Esse é o caminho. Por isso precisamos parar um minutinho no dia a dia, quando a raiva vem, querer tomar conta de nós. É aquele momento que a oração é perfeita. É quando nosso Senhor me dê a luz para que eu possa refletir sobre essa situação. Isso é fundamental. E a luz será dada, porque nós nos ligamos à espiritualidade maior e que vem em nossa ajuda e nos faz calmamente, respirando, acalmando o nosso ser, para que nós possamos analisar devagarzinho. Então, mesmo você que acha que é impossível perdoar, compreenda uma coisa muito importante. Ao sentir mágoa e desejo de vingança, você é seu próprio inimigo. Olha bem, você está batendo em você mesmo, se torturando, porque você está sendo preso, ligado, umbilicalmente. O ódio também se liga, como o amor se liga, o ódio também se liga. Então, aí fica muito difícil perdoar quando você reage na mesma maneira, revidando as provocações, olha só, as discussões e magoando quem lhe magoou, ou seja, exercendo a vingança. O que vai acontecer isso? Algo vai para lá, vem para cá, mágoa de lá, vai ocorrer coisas piores. E nós estamos trazendo para a nossa vida as influências negativas do mal. Isso é muito importante nós entendermos. Porque tudo que nós temos uma dualidade entre nós, somos imperfeitos. Um breve parênteses, somos imperfeitos ainda. Então, temos o bem e o mal dentro de cada um de nós, usando a nossa imperfeição. Então, quando nós odiamos, nós estamos o quê? Estamos potencializando, aumentando o ódio que nós já temos dentro de nós, que vai e volta, nos fazendo muito mal. Quando nós amamos, perdoamos, toleramos, entendemos a situação, automaticamente nós estamos adquirindo virtudes, nós estamos nos espiritualizando, que esse é o nosso objetivo. Que as negatividades,
o egoísmo, o orgulho, é algo que nós precisamos realmente eliminar. É o nosso calcanhar de Aquiles, de todos aqueles ainda que habitam esse mundo de provas e expiações, que estamos no limiar da transformação, de mudança. E essa mudança começa dentro de cada um de nós. É quando nós olhamos para dentro de nós, aceitamos que somos imperfeitos, analisamos as nossas imperfeições e procuramos, exercendo a vontade, seguir adiante e eliminá-las, não com uma varinha de condão, não, é um processo também. É luta diária, constante que nós precisamos ter, não podemos esquecer disso. Então, gente, quando nós alimentamos pensamentos rancorosos, nós estamos o quê? Alimentando tensões, ansiedade, e nós nos tornamos o quê? Infelizes, porque quem odeia e não perdoa é um infeliz, preso àquele que nos ofendeu. E aí, o que estamos ganhando com isso? Sendo pessoas amargas, trazendo doenças psíquicas, físicas. É isso que nós queremos ganhar? Pensem nisso. Estamos aqui porque tivemos uma oportunidade de ouro de conseguir voltarmos, reencarnar. Volta, recomeço. Reencarnação é o novo recomeço. Então estamos recomeçando. Com que objetivo? Eliminar, quitar débitos anteriores, vivências anteriores e adquirir mais virtudes. O que a doutrina nos ajuda? Tudo nos mostra que nós somos os responsáveis pela nossa vida e mais ninguém. Que todas as atitudes dependem exclusivamente de cada um de nós. Que a gente precisa entender por que nós não podemos ter momentos mais felizes. Quando nos acalmamos tranquilamente, entendemos que existe uma justiça divina perfeita, que todo mundo colhe o que semeou, gente. Não nos precisamos preocupar com isso. Sermos juízes implacáveis, agarrados a ódios, rancores, ressentimentos. Não tem necessidade disso. Não precisamos disso. Porque a lei cósmica de Deus, divina, vai cuidar disso no momento certo. Não nos cabe julgamento. Vamos viver bem hoje. Porque amanhã, será que nós estaremos encarnados amanhã? Não sabemos. De repente, já vamos. E vamos com essa mácula conosco que vai nos prejudicar no nosso despertamento no mundo espiritual. Isso é muito importante. Então, essa limpeza espiritual deve ser feita diariamente. O exercício do perdão é algo, desde as mínimas faltas que recebemos até as grandes, é algo que precisa ser trabalhado diariamente, constantemente, porque vivemos num mundo cruel. Somos bombardeados de negatividade, do materialismo, todos os dias, 24 horas. Precisamos ter esse discernimento, essa paz. Não podemos abdicar da paz interior. Ela é fundamental para nós. O que é paz interior? Esse momento de reflexão que nós fazemos a nossa introspecção, vamos analisar por que eu estou ansioso, por que eu estou com processo depressivo, triste, por que eu não estou aceitando certas situações que não podem ser modificadas. Precisamos nos perguntarmos, por que eu estou brigando com o meu corpo, por exemplo, e não gosto dele, já que esse é o corpo necessário, que nós ajudamos a escolher. Então tem pessoas que não gostam de si próprias, detestam seu corpo físico, esquecendo-se que a doutrina nos explica que nós ajudamos a programação do nosso corpo. Se somos feios, há uma necessidade espiritual para isso, porque o sentido de beleza e feiura física é muito relativo. Tem pessoas que não têm beleza física nenhuma, mas são tão espiritualizadas, tão boas, que ninguém vê isso, se tornam-se belas. E tem pessoas maravilhosas fisicamente, perfeitas, que são, pelo amor de Deus, não tem nem como a gente conversar. São pessoas fúteis, que não levam a nada, só tem beleza e dinheiro, às vezes. Então não vale a pena. Então nós podemos dizer o quê? Que o perdão
é uma terapia, é um processo de cura. Isso é fundamental, que todos nós não podemos nos esquecer. Que previne e ajuda a manutenção da nossa saúde física, emocional e espiritual. Então, esse processo, quando nós iniciamos um processo de reconciliação com os nossos inimigos, exercitando o perdão, quando nós passamos a entender que precisamos também nos auto-perdoarmos, que nós somos imperfeitos, mas precisamos seguir adiante, não importando qualquer que seja a falha que fizemos lá atrás, porque nós já sabemos que a coisa mais importante que nós fazemos chama-se arrependimento. Quando nós nos arrependemos, automaticamente, o que significa o arrependimento? Que nós não vamos repetir aquele erro, que está nos fazendo mal, que nós vamos reparar de alguma forma. Isso é fundamental para a gente entender. Então, gente, a moderna psicologia de hoje, a psiquiatria, afirma que as pessoas que não perdoam, que carregam esses sentimentos negativos de raiva, de ódio, de ressentimento, de rancor, adoecem com mais facilidade, pois a mágoa crônica, aquela que encalacrada mesmo, aquela mágoa terrível, leva à depressão, a desequilíbrios psíquicos, que também refletem no corpo físico. Muitas das doenças cardíacas são provocadas por ódios. Muitos cânceres começam pela intoxicação do nosso perispírito com energias deletérias que nós criamos nos nossos pensamentos, das raivas, que vão devagarzinho, nos minando o nosso perispírito e trazendo para o corpo físico as doenças. Então, quando odiamos alguém e nós nos fixamos nessa pessoa, e cada vez que nós revivemos a situação que provocou a mágoa, olha só, nosso organismo sofre um estresse, onde as glândulas nossas, adrenalina e tudo, passam a ser fabricadas no corpo físico. Como que aquela situação, nós revivemos aquela situação. Ou seja, a mesma raiva que nós sentimos no momento, quando nós pensamos e vem, do mesmo modo, nós estamos machucando o nosso organismo. Não só o físico, como também o perispiritual, o espiritual. Então, gente, essas emoções são destrutivas, que nós precisamos começar a trabalhar, exercer a tolerância, a paciência, porque na realidade nós criamos o nosso mundo, O céu e o inferno são situações internas de cada um de nós. E a falta de perdão, o ódio, o que é? É o inferno que nós estamos dentro de nós, ebulindo, fervendo dentro de nós. Não é verdade? E o céu? Quando nós estamos de bem conosco, se eu estou de bem comigo, eu vou estar de bem com todos. Eu estou entendendo aquelas pessoas que estão nos magoando e deixando. Seja feliz, Deus te abençoe, siga a sua vida. Não quer dizer que eu seja aquele amigo fraterno, uma coisa que não bate, mas não podemos, de modo algum, odiar. Isso é fundamental. Não é para ele que não, a pessoa não, para nós, que nós estamos trazendo energias deletérias que irão nos prejudicar e muito. Não podemos esquecer disso. Agora, tem aquela dualidade, perdão e ofensa, né? Então, o perdão está relacionado com a ofensa. Então, por lógica, se não há ofensa, não precisa perdão, não é verdade? Por isso, precisa ter um treino constante, torná-lo, perdão, um hábito, já que ofendemos e nos sentimos ofendidos. Mas Gandhi, o grande líder indiano, estudou na Inglaterra, formou-se em advocacia, foi o libertador da Índia, do colonialismo da Inglaterra. Foi perguntado se ele perdoava sempre. Ele disse que jamais perdoava, nenhuma vez. E assustou todo mundo. E perguntaram por quê? Porque simplesmente eu não levo ofensa, eu nunca fui ofendido. Aí está a mágica.
Nós nos melindramos, às vezes, por porcaria, pequenas coisas, e trazemos a energia negativa para nós. Então, a ofensa nós podemos entender como um presente. Você a recebe ou não recebe. Você vê um presente que você não quer receber, devolve. E siga a sua vida. Devolve para quem fez. Como devolver? Não assimilando aquela dor, daquela mágoa, da pessoa que nos ofendeu, entendendo que pode ser uma pessoa ainda num nível evolutivo bem baixo, que ainda não foi desperto para a vida espiritual, que não entende o sentido da vida até hoje, que não nos cabe julgar. Então, o que é que nós podemos fazer? Seja feliz, Deus te abençoe, vá em frente e vou seguir a minha vida, seguindo esses preceitos. Então é muito importante a gente entender isso. Aí a importância dessa introspecção nós fazemos, perguntando para nós mesmos, quando guardamos mágoas, ressentimentos, como é que fica nosso coração? Analise. Estou falando porque todos nós, eu e todos nós já passamos por isso. Já guardamos raiva, ódio, ressentimento. E como ficamos? Fica leve ou fica oprimido? Analise e responda para vocês mesmos. Você sente alegria quando você sente ódio de alguém? Você fica alegre e feliz? Pense nisso. Ou fica acabunhado e pronto para a luta? Sai na adrenalina e querendo até matar. Pergunte-se. Você acha que o outro que você não perdoa se importa com seu sofrimento e sua dor? Você está sentindo raiva, desejo de vingança e a pessoa está vivendo a vida dele numa boa. E aí? Como é que faz? Vamos pensar. Eu pergunto, você é saudável? Pergunte-se, eu sou saudável física, emocional e espiritualmente? Ou tenho problemas físicos, emocionais? Cada um que responda. Gente, ainda que a dor, ainda que o outro tenha errado, ele tenha causado sofrimento, não permita jamais que a raiva e a dor lhe impeçam de perdoá-lo. Use a razão e não a emoção. Aí a pergunta, né? E Deus perdoa? Perguntaram a um filósofo grego, há muitos anos atrás, muito antes de Cristo, se Deus perdoa, como disse Gandhi agora há pouco. E eu posso dizer, ele parou, pensou e voltou a pergunta, resumindo aquela que eu falei de Gandhi agora há pouco. Para perdoar é necessário se sentir ofendido? O interlocutor respondeu, sim. Se não há ofensa, como haveria perdão? O filósofo, então, calmamente respondeu, logo, Deus não perdoa, porque Ele nunca se ofende. Nunca se ofende. Por que Ele vai perdoar? Se Ele nos deu a liberdade, o livre-arbítrio, para que nós toquemos a nossa vida, Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Então, Ele não castiga e nem perdoa. Nós nos castigamos. E nós precisamos, o perdão é exclusivo de cada um de nós. Não podemos esquecer disso jamais. Porque Deus, em seu supremo amor, gente, é isso que eu disse. Ele nos dá tudo. A nossa conduta é um processo, a nossa consciência é o nosso tribunal. Pensem nisso. Quem nos condena? A nossa consciência. E aonde está a lei de Deus? Dentro da nossa consciência. Temos aqui dentro de nós. Então, o nosso castigo, o nosso inferno ou o nosso céu está dentro de nós. Olha, são pequenas coisas. Às vezes pensa que é retórica falar isso. Gente, exercitar o perdão, mas lembrem-se, quando Jesus, lá na questão 886, o sentido de caridade, que colocou, repetindo mais uma vez, a indulgência, a beneficência e o perdão. Então, só fazemos a caridade na acepção quando nós unimos esses três pés, esse tripé, podemos dizer, beneficência, indulgência e perdão. O BIP famoso. Para quê? Porque só com a caridade, exercendo no nosso dia a dia, nós conseguimos evoluir.
é quando nós conseguimos matar o homem velho. O que é o homem velho? Somos nós, as nossas imperfeições milenares, desde quando nos tornamos seres inteligentes da criação até hoje. Mas hoje nós estamos tendo a oportunidade de estarmos ao nosso alcance, o Consolador prometido que Jesus nos deixou lá atrás, que me enviaria, e enviou. E estamos com a doutrina, que não veio para ser sectária, só para não, veio para o mundo. Os conhecimentos espíritas são abertos a todas as religiões. Nós expomos, não impomos nada, todos são bem-vindos os conhecimentos. E essas 3 leis básicas, não é só para os espíritas, é para toda a humanidade, livre-arbítrio, todos têm. Causa e efeito, reflexo das nossas escolhas. As coisas boas refletirão coisas boas, as coisas más refletirão coisas más. E a reencarnação é inerente a toda a população do globo. Todos têm essa oportunidade de recomeço, um novo recomeço. Isso aí um dia as religiões vão aceitar naturalmente para entender Deus, a bondade e a justiça divina. Não tem como sair dessa. Então, é questão de tempo. Que nós, independente da religião, que você de casa tenha, ou que seja ateu, pense, analisem, vivam bem. Não precisam de ir a um culto, de uma missa, de ir a uma reunião. É colocando a religiosidade dentro de cada um de nós, cada um. Exercendo nosso dia a dia na família, como pai de família, como mãe de família, como irmão, como filho, como filha, como chefe, como subordinado, é colocando as coisas simples. Então, quando a gente vem falar de exercício do perdão, está em quantos casamentos, gente, foram destruídos por falta de perdão, falta de razão, usando-se a emoção, partidos para a violência, e se destruindo, às vezes até com assassinatos, suicídios. Gente, é tempo de reflexão, é tempo de luz, não podemos deixar isso passar, é tempo agora, urge o tempo, não podemos perder um dia da nossa vida, o momento é agora. Se você está magoado, triste, está com raiva de alguém, elimine mentalmente isso, peça ajuda, ajuda-te, que o céu te ajudará. Esse é o conceito. Vamos pensar nisso sempre e exercitar, vivenciar o perdão. Falaremos futuramente sobre a indulgência, falaremos sobre esse tripé da caridade, sobre a beneficência, indulgência, o perdão está sendo falado hoje, para a gente entender a importância disso no nosso processo evolutivo. A importância, porque tudo isso faz parte nós vamos tirando as asperezas das nossas existências passadas. É natural que somos imperfeitos, não precisamos brigar com isso. Então, situações difíceis que passamos, que não podem ser mudadas, são reflexos de outras vidas que nós tivemos. E daí, vamos ficar amargurados pro resto da vida, vamos deixar de viver? Porque está numa situação difícil, porque tem uma deficiência física, ou deficiência mental, e vamos ficar por causa disso? Não, vamos viver bem, no possível, entendendo que Deus não está castigando ninguém, Deus está dando oportunidade para todos nós, não podemos esquecer disso demais. De novo, outra coisa, sentimento de culpa, não podemos, precisamos exercitar o auto-perdão, isso é fundamental. Olha o mandamento de Deus maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu tenho que me amar, mas para mim me amar, eu tenho que me perdoar das minhas falhas, senão eu não vou conseguir me amar. Eu não conseguindo me amar e me perdoar, dificilmente eu vou conseguir amar e perdoar meu próximo, e eu estarei cada vez mais longe de Deus. Então o que é o auto-perdão? É o reconhecimento de um erro, uma falha cometida, mas também a disposição de levantar-se, de seguir adiante, de corrigir o erro e seguir em frente. Então, nos perdoar, gente, resulta no amor a nós, que está lá no mandamento divino. É não importar com o que fomos, porque fomos imperfeitos. Amargurarmos por algo que fizemos na adolescência, que fizemos em outras vidas,
Não adianta. A renovação se dá a todo instante, no momento presente. Vamos renovar agora. O que importa é como somos, não o que fomos. Olha isso, o que é importante é o que somos e não o que fomos. E o nosso objetivo é seguir adiante na nossa renovação, no nosso progresso espiritual. Como exercer o auto-perdão? Do mesmo modo, fazendo análise. Por que eu fiz aquilo e para quê? Por que adianta eu ficar sofrendo algo que já foi feito, que precisa ser encerrado e recomeçado? Eu amarrado ao passado, por que carregando essa cruz? A primeira pergunta. Aprender com os erros. Se eu vou desculpar o próximo, eu tenho que me desculpar também. O arrependimento, eu tenho que me arrepender e seguir adiante. Precisamos nos livrar das culpas e das responsabilizações. É lógico. Não queiramos ser perfeitos da noite para o dia. É todo um processo. Vamos fazer acordo, cada um conosco. Gente, eu preciso, não estou conseguindo me perdoar. Vamos procurar ajuda, não tenham medo. Vamos procurar ajuda. Uma ajuda espiritual das religiões, todas as religiões. Não consegue? Vai na análise, vamos no terapeuta, vamos sim ver aquilo que está nos pegando, nos impedindo de viver. Não podemos carregar essa cruz, essa culpa, esse peso que não vai levar a nada. Precisamos transcendê-la, seguir adiante. E assim, gente, poderíamos falar aqui um tempão a mais, mas o tempo urge e eu fiz um resumo rapidinho para que cada um de vocês reflita um pouquinho só a respeito. Olhe esses porquês lá dentro, a necessidade que nós temos de seguir adiante. Não podemos ficar estagnados. Os ciclos da vida foram feitos para serem encerrados. Como encerramos a infância, passamos para a puberdade, encerramos a puberdade, passamos para a adolescência, encerramos a adolescência, passamos para a maturidade e vamos seguindo a velhice, vamos encerrar. Ficarmos presos a algo, não adianta. Deus ama o criminoso, o pecador, e abomina o pecado. Então nós precisamos eliminar aquilo e seguirmos adiante. Não podemos esquecer disso. O perdão a outras pessoas e também o auto-perdão, concluindo, não mudará o passado, mas, olha que bonito, cicatrizará as feridas da alma, auxiliando a percepção dessa nova realidade, mais branda desse momento que vivemos. Veja bem, não mudará, o passado não pode ser mudado, mas precisa ser cicatrizado e seguido adiante. Lembremos dele como simplesmente aconteceu, mas não me pega, é um ciclo encerrado. Todos nós erramos, gente, não ponham na cabeça isso. Ninguém é perfeito ainda aqui na Terra. Então vamos encerrar esse ciclo e vamos. Kardec, a doutrina nos dá como? Arrependimento, reparação, expiação. É isso aí que nós precisamos fazer e seguirmos adiante. Não podemos parar. Então o perdão, podemos dizer que é uma virtude a ser cultivada por muito tempo e fazer parte da nossa vida. Até um dia que nós não precisaremos perdoar mais. Quando? Quando nós não mais nos sentirmos ofendidos. Olha isso, é isso aí. Porque Jesus, o perfeito amor, o único encarnado, espírito mais lúcido, mais de luz que já veio na Terra, foi o amor personificado, que perdoou a tudo e a todos. Então nós precisamos aprender a amar com Ele, exercitando o perdão. É a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Analisem calmamente, peçam ajuda a Deus, aos bons espíritos. Está difícil? Vamos procurar alguém para conversar. Está mais difícil ainda? Vamos procurar uma terapia, vamos trabalhar. Vale a pena, porque o momento presente é um momento mágico da nossa vida. É um momento de construção, de reconstrução. Vamos deixar. O passado foi ótimo? Foi ótimo. É um parâmetro. Mas aqui, precisamos vivenciar o agora. Ok, gente? Vamos fazer a nossa prece de encerramento agora. Você que está em casa,
coloque uma jarra de água. Vamos pedir, nesse momento, que os bons espíritos possam fluidificar essa água, abençoar seus lares, tirar todas as negatividades. E cada um de vocês, de nós, possa receber nesse instante um passe espiritual que a espiritualidade maior está trazendo para nós, colocando essa energia em cada um de nós, nos fortificando para que nós possamos viver bem hoje e principalmente na construção do hoje. Nós estamos construindo o nosso futuro. Que Jesus esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Uma boa noite a todos.